Olá, criativos, tudo bom? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Carol Taboada do blog Carol Sem Salto e no vídeo de hoje eu vim mostrar algumas ferramentas, alguns materiais para você montar o seu kit de costura. Então vamos lá? Então os itens que você tem que ter. Primeiro, tesoura, tá? Eu tenho duas tesouras, uma que eu corto só papel e a outra que eu corto só tecido. Como é que eu diferencio? Eu faço uma coisa bem simplesinha, eu pego um pedacinho de papel crepe e anoto aqui papel e pego aqui tecido, e você pode diferenciar da maneira que você quiser. Por quê? Porque a tesoura, quando você usa ela para tecido e para papel, uma hora ela vai perder o fio e ela não vai mais cortar o seu tecido. Então, para isso não acontecer, eu uso uma tesoura só para cortar papel e uso uma tesoura só para cortar tecido. Eu tenho essa pequenininha aqui que eu adoro ela é bem fininha, ó, e ela serve para dar aqueles piquezinhos, tá? E eu tenho essa tesourinha aqui que já é mais conhecida, que é aquela tesourinha de arremate. Mas eu vou ser sincera, se você não quiser ter uma dessa que já substitui, ou se você não quiser ter essa que substitui. Eu tenho as duas porque eu acabei comprando e eu gosto e eu uso as duas, tá ok? Mas não é necessário. Outra coisa que você tem que ter é o marcador de tecido. Eu gosto muito aqui dessa caneta, que eles chamam de caneta fantasminha, que é uma caneta que você marca o molde no tecido, é uma caneta comum, como se fosse caneta de escrever. Você marca o molde no tecido e depois, se você passar o ferro, essa marcação ela apaga. Então eu gosto muito dela, ela tem a ponta fininha e você encontra ela em qualquer papelaria, tá? Mas outras opções, você pode usar aquele giz de alfaiate ou um lápis que é próprio, e tem um outro marcador que eu tenho, que é esse aqui, tá? Que ele tem um pozinho aqui embaixo e que à medida que eu vou passando, ele vai, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele vai marcando o tecido e depois é só apagar. Eu tenho uma outra tesoura, tá? Que é a tesoura de picote, mas essa aqui é própria para tecido. Aquela tesoura de picote não corta papel. Não, perdão, a tesoura de picote de papel não corta tecido. Então tem que ser, sabe, aquela tesourinha assim, que tem, ela é toda picotadinha. Então, eu gosto muito dela, porque aí ela me facilita para, em vez de eu ficar fazendo os piquezinhos com a tesoura, eu já passo ela por volta da costura, lógico, com uma margem, e aí eu resolvo daquele problema. Não é necessário você ter ela agora, então você pode deixar para comprar ela depois. Tanto que eu, quando comecei na costura, eu não tinha. Eu só comprei ela bem depois, porque foi uma coisa para me facilitar, mas não é necessário, não é o fim do mundo se você não tiver essa tesoura, tá bom? Outra coisa muito conhecida de quem costura é a nossa amiga fita métrica. Eu gosto muito da fita métrica, daquela que você tem os dois lados em centímetro, porque aí na hora que você tá fazendo, você não se preocupa se vai pegar o lado em centímetro, um lado em polegada. Então eu gosto daquela fita métrica que tem os dois lados em centímetros. Mas qualquer fita métrica que você tiver em casa, você pode usar, que não tem problema nenhum. E uma outra coisa muito conhecida, que é aquele desmanchador de costura, que de repente você costurou errado e você vai com o desmanchador, em vez de você puxar que você vai rasgar o tecido, você vai devagarinho cortando, e ele facilita também de desmanchar mais rápido, que é esse carinha aqui, que é muito baratinho. Você encontra ele aí por R$1 ou às vezes até menos, tá? Eu também gosto muito do cortador circular, que ele é muito bom. O meu é da Toque Crie. E aí o cortador circular, ou eu uso direto, né, pra cortar sem nenhuma medida, ou eu uso para cortar o tecido com a ajuda da régua, que pode ser uma régua acrílica ou uma de metal. Eu gosto dessa aqui, que eu tenho uma pequenininha de patchwork,
e que pro que eu faço tá de bom tamanho. E preciso também de uma placa de corte, que é para você apoiar, para você não cortar ou marcar a sua mesa, tá? Eu quando eu comecei com uma placa de corte pequenininha, do tamanho de uma folha A4, mas se você puder adquirir a sua um pouquinho maior, é melhor, porque para cortar tecido realmente precisa de uma placa maior. Gente, abrindo um parênteses aqui nesse mundo aqui de materiais de costura, se você ainda não é inscrito no canal, tá na hora de você se inscrever. É só apertar esse botãozinho vermelhinho que tá aqui embaixo, que chama inscrever-se, tá? Também vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo para você não perder nada, que vai ter muita coisa bacana aqui no canal, tá bom? Então não esqueça de se inscrever e, lógico, já dá aquele joinha. Não espera o vídeo acabar não, já dá o joinha, porque, pô, já tô dando uma dica tão bacana para vocês, né? E aí também vamos precisar de alfinete, tá? O meu já tem aquele com o alfineteiro magnético, que aí é mais difícil de eu perder o meu alfinete. E isso me facilita assim, porque eu sou estabanada e eu derrubo as coisas, então aqui ele fica bem presinho, porque eu tenho cachorro em casa, então eu gosto desse. Mas você também pode improvisar, tá? Um alfinete, um alfineteiro desse magnético. Você pega um pirizinho desse de xícara, cola um imãzinho embaixo, vai dar o mesmo efeito, tá bom? Vamos precisar de, lógico, se a gente vai começar a costurar, né? A gente precisa da máquina de costura, óbvio. E além da máquina de costura, eu tenho que ter agulhas, porque quebra, desgasta, então eu tenho que sempre ter agulhas extras e de medidas diferentes, né? Porque cada agulha é para um tipo de tecido, tá? E agulhinhas, né? Agulhas de mão para você fazer um arremate, alguma coisa. Eu guardo minhas no estojinho para não perder, mas é aquela agulha que todo mundo sabe, né? Que é super conhecida. E para máquina a gente também precisa das bobinas. E aqui eu peguei 3 tipos de bobinas, tá? Porque aí vai depender da sua máquina, qual a máquina que você tem. Porque a gente tem a bobina de plástico alta, tá? Que é a bobina alta. Temos a baixa e temos essa de metal. Essa aqui, no caso dessa de metal, é da minha máquina industrial, tá? Essas outras é das minhas máquinas domésticas. E vamos precisar também de linha, óbvio, né? Se a gente vai costurar um tecido, a gente precisa ter linha, tá? Quem tá começando agora pode começar com as linhas mais neutras, ou se você quer, você pode já comprar algumas cores baseadas nos tecidos que você tem, e aí fica a critério de vocês e do que vocês vão costurar, tá ok? Eu tenho uma pinça que às vezes eu uso para me facilitar virar peça ou para puxar algum cordãozinho de dentro da costura. Agora eu tenho mais 2 coisas que eu tenho, mas que você também tem em casa e que você não precisa comprar. Eu comprei depois de muito tempo já costurando, mas para me facilitar, para não ficar, né, tendo que abrir uma tábua de passar grandona. Então eu comprei essa mini tábua, que é óbvio, tá, gente? Isso aqui é para um detalhe pequeno que você precisa dar uma passadinha. Então, né, tem que ser agora. Se você for passar aquele tecido grande, não adianta ter que ser só tábua de passar mesmo. Eu comprei porque eu deixo do lado da minha máquina de costura, então me facilita, porque como eu uso coisinhas pequenas, pra mim isso aqui tá de ótimo tamanho. E eu comprei, né, já que eu comprei o kitzinho com a tábua, o ferrinho. E por que que eu comprei esse ferrinho? Já que eu tenho ferro em casa, eu poderia ter usado o meu ferro de passar. Primeiro, porque aí eu deixo o ferrinho só para as coisas de artesanato, né? Eu não tenho mais problemas. E segundo, porque eu aproveito ele quando eu vou viajar.
eu levo ele na minha mochila para passar minhas roupitas. Então, pra mim serve para essas duas coisas. E aí, valeu a pena eu comprar, porque eu não uso só pra costura, tá? Eu sempre faço os moldes num papel ou num papelão. Então, para isso, além da placa de corte que eu preciso para cortar, eu uso uma régua metálica, tá? E um estilete. E a lapiseira, ou uso aquela própria caneta fantasminha que eu mostrei pra vocês, porque como eu vou cortar, não vai afetar em nada, tá? Só que de preferência, toda vez que você fizer o molde, usa uma lapiseira 0.7. Não usa lápis nem algo muito grosso, porque cada milímetro na costura faz uma diferença surreal no final da peça, tá? Então, de preferência, ou usa essa caneta fantasminha mesmo para fazer o molde, para riscar, se você quiser, ou se não, no papel, né, óbvio. Ou se não, uma lapiseira 0.7 que já é suficiente. E para me facilitar na hora de cortar o molde do papel no tecido, ou até de cortar o tecido, além de eu pregar com o alfinete, eu uso uns pezinhos que na verdade são enfeites que eu tenho, tá? E eu uso porque eles são pesadinhos e aí eu já improviso, mas você pode pegar qualquer pedra, né, aquelas sobras de pedra mármore, e você até faz um saquinho com um pouquinho de arroz, algum pezinho que já te facilita. E às vezes eu uso até o meu próprio alfineteiro, que ele é pesadinho, eu coloco em cima. O que você tiver em casa de pesadinho, você coloca ali só pro tecido não mexer, para não escorregar. Usa sempre alfinetes, que já vai facilitar a sua vida. Bem, gente, é isso. Esses são os materiais. Você pode usar muito mais coisa, você pode usar muito menos coisa, mas eu acho que eu mostrei para vocês mais ou menos o básico e o que você pode adquirir a mais ou não, que também muita coisa você pode improvisar. Mas eu acho que o básico, assim, né, já deixei bem claro o que seria, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero passar aqui muito mais conhecimento para vocês que eu fui adquirindo nesse tempinho aí já que eu tenho de costura. Não sou nenhuma expert, mas eu acho que o que eu tô aprendendo eu posso muito bem aqui passar para vocês sem problema nenhum, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!